E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Top Ações. Esse mês promete ser decisivo para nos mostrar para onde vai a economia nos próximos meses/anos, né? Vamos ter alguns dados importantes já nessa semana e nós vamos comentar aqui sobre a melhor ação para junho, segundo o mercado. Eu vou analisar um pouco essa empresa. Já deixa seu like, se inscreve no canal ativando o sino e confira o card aqui em cima onde eu analisei Confira no card aqui em cima as ações que eu venho comprando e a carteira minha de investimentos, beleza? E o item mais importante que a gente tem que ficar de olho é lógico que é a inflação, né? E a gente já começa com indicadores da inflação aí nessa semana e também indicadores de atividade econômica. A gente começa então lá na segunda-feira, já de cara vendo aí a inflação aqui na zona do euro. Existe até precificação aqui de 1%, né, de inflação no velho continente, enquanto na China a gente fica de olho aí nos lockdowns, né? Para onde vai o minério de ferro é muito importante, a China é um ponto crucial nisso aqui, a economia de modo geral, né? E nós temos também o IPCA de junho, né? Onde o mercado está projetando aí 0,7, exige aí uma cautela também que não está aumentando assim descontroladamente, né? Ele voltou a dar uma aumentadinha assim em relação a maio, mas isso aqui é mais uma inflação de fora do que de dentro, né? Então eu acho que já passou da hora da Selic parar de aumentar. Enfim, a inflação dá uma aceleradinha segundo as prévias que o pessoal está precificando aqui. Todo mundo de olho nos Estados Unidos, que é o principal aí, né? Com a ata da FONC, aí, onde eles vão dar algumas premissas de para onde vai a taxa de juros, né? Embora eu acho que realmente a gente só vai ter certeza quando sair as prévias aí de inflação, né? Quando sair a inflação a gente vai saber realmente. O mercado está precificando aqui entre 2,25 e 2,50, a taxa de juros americana no próximo anúncio aí. Tem alguns mais otimistas precificando entre 2 e 2,25. O pior é se a inflação vem alta e o pessoal começa a precificar valores ruins, né? Aí complica. Mas enfim, todo mundo de olho nos índices de inflações aí mundo afora, principalmente nos Estados Unidos. A reunião aí do Fed para decidir a taxa de juros acontece no dia 27/7, lá no fim do mês de julho, né? Falando aqui da taxa da inflação brasileira, a gente vê que teve essa desaceleração, né, em maio, bem menor do que os meses anteriores, mas um pouquinho acima de maio de 2021. Em junho, ó, mesmo com essa prévia um pouco maior e aumentou em relação a maio, ainda assim está abaixo do ano passado, né? Enfim, esse 0,69 aqui é a prévia que nós temos. Vamos ver para onde vai essa inflação aqui, né? Vamos ficar de olho aí. É algo para se acompanhar mês a mês, né? As previsões muitas vezes erram. E falando das ações mais indicadas para o mês de junho, nós temos na liderança a Vale, né? Com 8 indicações, segundo aqui o levantamento do Infomoney, em diversas corretoras. Na sequência nós temos a Petrobras com 6 indicações, a Suzano com 6, duas empresas bastante interessantes. Nós temos a BTG Pactual, que é um banco de crescimento, mas ainda assim não com múltiplos tão esticados. Eu gosto, até interessante, acho, né? E o Itaú, muitíssimo interessante também, está nesse dividendo um pouco menor, teve que realizar aquele compromisso, né, de aportar na XP. Enfim, é um banco interessante, mas eu prefiro a Itaúsa, aí tá no preços assim fantásticos a Itaúsa. Enfim, hoje não é vídeo de Itaúsa, nem de Petrobras, nem de Suzano, nem nada, nós vamos falar da Vale, essa empresa aqui fantástica, né? E para falar da Vale, nós temos que pensar na China, né? Não tem jeito. E aí é que mora a grande dificuldade, né? Porque quando a gente acompanha os Estados Unidos, é o mercado mais fácil. Eu não sei se é pelo tempo, né, que eu já estou aí na bolsa, desde 2007, acompanhando os Estados Unidos sempre de perto, é mais fácil entender para onde vai. A China sempre existe um ar de mistério, né? O que aconteceu com o Evergrande? Para onde vai o setor imobiliário? Estamos numa bolha na China ou não? Mas o que tudo indica, eles vêm crescendo e no último relatório aí que nós tivemos, né, no primeiro trimestre de 2022, eles superaram aí as expectativas. E o governo tem a meta de crescimento de 5,5. É um crescimento ainda que menor que anteriormente? É um crescimento. E a China não deve ficar parada não, tá? Analisar a Vale começa analisando a China, né? Embora todo o mercado aí usa aço, a China é o principal. Então nós temos aqui, em termos de lockdown, já começam aberturas, mas às vezes saem algumas notícias aqui de restrições aumentando em algumas cidades, né? Então até isso ainda tá um pouquinho nebuloso, né? Mas o fato é que já começa a liberar um pouco mais aí e voltar ao normal a China, né? Então a gente vê aqui o minério de ferro, ele precifica demais o valor da cotação da Vale. Então a gente vê
aumentando muito aqui nesse 2020 até 2021, aumentou demais o preço do minério de ferro e a Vale foi junto, né? Mas o minério de ferro recuou, a Vale recuou também, recuou bastante. O minério de ferro aumentou e a Vale aumentou de novo. O minério de ferro recuou e a Vale recuou de novo. Só que no meio de recuos e subidas de minério de ferro, a Vale nesse período ela continua firme aí no seu processo, né, de restabilização, né, como boa empresa que ela é, se ajustando em termos aí das provisões de Brumadinho, fazendo toda a movimentação em torno de eficiência. Eu já vou focar mais nessa parte de eficiência dela, tá? E a gente vê então que o mercado parece que esquece, né, de quem é a Vale, da gigante que é a Vale, né? E fato que o tempo que esse minério fica nessas alturas, a empresa tem mais dinheiro, independente de um minério de ferro recuar ou não, né? Então a gente vê aqui recentemente, né, a Vale caindo por conta daquela queda, ela subindo por conta daquela subida e ela caindo, né, por conta da queda. E assim, o fato é que ela está próxima aí de um preço que eu acho que ela veio legal, de 73,50, e eu provavelmente vou estar comprando um pouquinho mais. É que tem tanta promoção na bolsa que a gente fica meio indeciso, né? Mas com certeza, nesses dias aqui que ela bateu esse valor aqui próximo de 73,50, eu já andei aí vendendo, tá? Putz, com compromisso de comprar a Vale a preços menores. Se chegar lá, maravilha. Se não chegar, eu ainda vou decidindo se de repente eu até compro mesmo ali no home broker normalmente. Então a gente volta aqui a falar um pouco mais da Vale. A Vale, como vocês sabem, é uma empresa enorme, monstruosamente gigante, e por isso é difícil ela crescer muito, né? Então muitos vão para a CS Mineração, não é errado, é uma empresa que tem um crescimento bastante interessante à frente, né? Mais do que a Vale em termos de volume de minério de ferro, porém a Vale, por conta disso, né, ela tem também os seus projetos de eficiência. Então quando uma empresa já está mais organizadinha, ela vai na eficiência. Eu não vou nem falar daquela parte de Brumadinho, né? Toda a parte que ela também está investindo para não ter mais problemas desse tipo. Eu vou falar aqui da eficiência mesmo operacional, que ela está aqui com esse projeto muito legal de Flight to Quality. A gente vê muito isso aqui nos fundos de papel, né? Quando os fundos vão lá e investem em papéis de qualidade. Aqui no caso da Vale, ela vai investir em mineração de qualidade, saindo a parte da mineração úmida e indo para a mineração seca, onde ela vai conseguir muito mais eficiência. Então esse é o plano dela. A gente já vê melhorando, né, o processamento a seco de 2015. Olha como aumentou pra caramba. Olha o salto de 2018 para 2020. E ela continua aumentando esse processamento a seco percentualmente do que ela produz, junto com o aumento de volume. Isso aqui é que é bastante legal, né? Então ela continua aumentando o seu processamento a seco sem deixar de crescer o processamento de volume também. Então a gente vê aqui que a concentração a seco traz mais qualidade, menos água, sem barragens, né? As problemáticas barragens. Então a gente vê a empresa investindo aí na qualidade da mineração de ferro. A gente vê aqui a Vale por longo prazo não é só qualidade, ela também tem aí o foco, né, no aumento da produção. Então lá na época de 2021, na época, né, faz outro dia aí, né, ela estava aí com produção de 341, antes fora 320 em 2020, né? Em 2022 ela pretende já fechar com 370. Então você está vendo 320, 341, 370 e em breve tá 400. Ela está muito aqui. No resultado trimestral ela já mostrou que está aí alinhada nesse movimento aqui tranquilo, tá? Vai conseguir bater teoricamente. Em longo prazo até 450 aqui, então ela tem esse projeto já previsível aqui de crescimento, né, do que ela tem hoje, já previsto que vai realmente acontecer, está tudo sob controle no momento. Quando a gente vê lá, o que aconteceu então que caiu a volume? Isso aqui foi pontual, né, teve aí circunstâncias pontuais, né, que atrapalharam a produção do volume, mas o fato é que a capacidade vem aumentando. Esse aqui no resultado trimestral, pontualmente tivemos algum problema, mas a capacidade está indo normal, dentro aí de acordo. Até que no resultado trimestral dela, os preços aqui influenciaram positivamente, nesse aqui pode ter um certo impacto, mas os volumes tendem a voltar, inclusive, a uma maior normalidade, né? Então a gente vê aqui, não é só minério de ferro, a Vale está continuando aí a avançar muito aí na parte dos metais básicos, ela pretende aí que isso aqui faça uma diferença realmente mais significativa ainda nos seus resultados. Então metais básicos vão fazer parte importante aí da Vale, vai ser cada vez mais comum a gente ver isso. Tem a parte do níquel, né?
E tem a parte do cobre também, né? Puxa, cobre. Quem duvida aqui do cobre, né? Então ela vai estar investindo nessa parte aqui. Por enquanto ainda não é tão relevante. Teve até uma oscilação aqui na produção. Não é tão relevante em relação ao que a empresa quer, né? Porque já tem sim uma certa importância. Enfim, a gente vai ver então uma evolução na Vale como uma mineradora também, uma mineradora que de minerais básicos, né? Ela vai evoluir essa parte aqui. E tem uma coisa que o acionista do longo prazo tem que perceber, tá? Assim, a Vale, a gente olha muito dividendo. Ah, mas dividendo de 15%, só que se o minério de ferro cair, não sei o quê. Só que acontece, ela vem fazendo um programa de recompra de ação. Então, assim, esse minério de ferro, toda vez que ele sobe aqui, o estrago é feito, né? O estrago é feito positivamente. A empresa vai lá e ela não só paga dividendos, ela faz uma recompra de ação, ela faz um investimento na sua produção, ela faz algum investimento na melhoria. Então, cada vez que esse minério de ferro fica aqui nesses valores altos por um tempo, isso aqui é benéfico para a empresa, por mais que ele volte a cair. Toda vez que ele cai para patamares anteriores, não é mais o mesmo. O estrago positivamente já foi feito na Vale, tá? Esse aqui é a minha lógica aqui, que, aliás, não tem por que não pensar dessa forma, né? Então a gente vê aqui um histórico de dividendo que realmente oscila pra caramba, né? Em momentos difíceis ela tem dividendos menores, mas em momentos gordos compensa o momento difícil da Vale, né? E a gente espera que não vá ter mais tragédias como Brumadinho. A empresa vem focando muito nisso, tá? A gente vê o PVP dela está 2,11, que é um PVP bem saudável para uma mineradora como ela, né? Um preço aqui por EBIT também ok, muito bom na verdade, né? Um PVP muito bom, um PL assim, puxa vida, né? 3,30 é muito significativo aqui. Esses números bons aqui da Vale, ela não tem dívida também no momento, né? E tá ajustando na questão de Brumadinho aí, com certeza. E a gente vê então uma cotação, né, que sobe porque o lucro sobe e aí o mercado já começa a precificar uma queda no lucro e começa a derrubar a cotação. Mas em meios a quedas e altas, toda vez que cai, dá para comprar Vale, dá para contar com a Vale sim para o longo prazo. O investidor aí que comprar na baixa, não necessariamente precisa comprar e vender. Geralmente no passado eu fiz muita essa abordagem de comprar na baixa e vender na alta, mas eu estou aí cada vez mais aos poucos me convencendo que a Vale dá para acreditar em comprar na baixa, manter na alta e comprar na baixa novamente, né? Ao invés de vender a Vale na alta, talvez vender uma call, um dinheirinho a mais aí, né? Mas dá para manter ela no longo prazo. E falando de dividendos, a Vale costuma anunciar dividendos em fevereiro, em junho e setembro. Acontece que ela não divulgou nesse fim de junho os dividendos, como a gente viu no ano passado, né? O anúncio aqui em junho, nós tivemos também nos anos anteriores, acabando acontecendo no mês 8 eventualmente. Então, existe a possibilidade dela anunciar dividendos exatamente agora em julho, né? Uma grande possibilidade, inclusive. Então, é esperado aí pelo mapa do dividendo inteligente também ser uma boa compra a Vale. A Vale hoje, falando em dividend yield dos últimos 12 meses, ela está com 15,87 e pelas minhas expectativas deve manter um yield aí em torno de 14%, né? Então a Vale com pelo menos 14% de dividendo, podendo superar, dependendo do valor do minério de ferro e tudo mais, ela é mais independente do cenário brasileiro. A política pode complicar o Brasil aí nos próximos anos. É lógico que a Bolsa de Valores vale muito a pena a longo prazo, mas uma diversificação pode nos dar um rendimento enquanto o Brasil esteja enrolado, caso enrole. A gente nem tem certeza disso, mas o fato é que é sim uma diversificação muito importante. Inclusive esse vínculo mais forte aí com a China também traz uma certa diversificação em relação aos Estados Unidos. É lógico, né? Os Estados Unidos entrar em crise forte, vai pegar o mundo inteiro, mesmo só a demanda menor dos Estados Unidos do minério já vai pesar bastante também, né? A Vale também, enfim, mas não tem como negar que essa é uma diversificação internacional, pelo menos, se não tanto aos Estados Unidos, sim, muito ao Brasil, né? A gente tem também essa reestruturação que a empresa está fazendo, esse foco na eficiência e também um crescimento de volume. E aí você deixa nos comentários se você concorda que a Vale é uma boa ação realmente. Eu gosto bastante da Vale. Estou aí no radar de compra. A grande questão da Vale é muitas ações que estão também a bons preços, né? Que deixa a gente um pouquinho na dúvida. Então, deixa nos comentários o que você acha da Vale. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!